Olá, seja bem-vindo à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Câmara Agora, o seu programa que traz prestação de serviço, reportagens especiais, entrevistas e a agenda do Legislativo na sua manhã de segunda-feira. A partir de agora, informação o tempo todo na sua tela. A semana começa com tempo seco e quente em Porto Alegre, faz 28 graus. Bom dia! É isso aí, hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Muito obrigado pela sua audiência neste começo de semana aqui conosco na TV Câmara de Porto Alegre. Vamos começar, como sempre, falando da previsão do tempo, com imagem ao vivo da capital que já piscou rapidinho aí para vocês. Olha só, a câmera está fechadinha nesse momento, ali na Avenida Castelo Branco, que a gente consegue acompanhar a movimentação até do trânsito ali, que a gente vê que está fluindo bastante nesta segunda-feira. O começo da semana foi bastante movimentado no trânsito de Porto Alegre, inclusive porque muitas coisas voltaram ao normal depois do período de férias aí de começo do ano, mas a gente consegue observar que tem sol, o céu também está azul com poucas nuvens neste momento, 28 graus em Porto Alegre, hoje a máxima vai a 31 aqui na capital e aproveitem o tempo seco que está fazendo aqui em Porto Alegre, porque isso vai mudar já a partir de amanhã. A gente vai conferir aqui na tela dia a dia como é que vai se comportar o tempo aqui na capital, esse é para hoje, a gente vai pular agora para terça-feira, que a gente vê que o tempo vai mudar. O que vai acontecer? Uma frente fria vai cruzar o Rio Grande do Sul a partir de amanhã e durante a quarta-feira, e com isso o tempo volta a ficar instável aqui na capital. Ainda pode o dia começar amanhã na terça-feira com sol, depois o tempo vai fechando, aumenta a nebulosidade e a chuva chega, mas é aquela chuva bem de verão, que pode cair num bairro, não cair num outro, de forma isolada também na hora que o tempo virar pode ter um pouco de vento e descargas elétricas, e a gente observa aqui que a máxima ainda continua um pouco alta, 28 graus amanhã na capital dos gaúchos. A gente pula para quarta-feira, que a gente observa que o tempo vai permanecendo instável, não tem previsão de temporais, mas o dia fica bem nublado, com chuva, o sol não aparece, não tem previsão do tempo ainda ficar seco na quarta-feira, com bastante nebulosidade ainda, 28 graus de máxima na capital. A quinta-feira, a gente observa aqui também, vai ter um outro momento de mudança, porque depois da chuva, uma massa de ar seco e frio vai chegar aqui no Rio Grande do Sul e apresentar um declínio nas temperaturas, já ficando mais com um pouco da cara da próxima estação, que se você está acompanhando o calendário, daqui menos de um mês, a gente já vira para o outono e a gente observa que a temperatura já fica um pouco mais amena na máxima na quinta-feira, não passando dos 25 graus, uma temperatura bem mais agradável do que o calor que é sempre registrado no verão. Para fechar a semana, a gente tem a sexta-feira aqui, que a gente acompanha que o dia continua nublado, o sol até pode aparecer entre muitas nuvens e seguimos observando o declínio da temperatura pela mínima prevista para sexta-feira, com 19 graus e a máxima chegando a 26. Então a gente vê que aos poucos a cara da nova estação já vai se aproximando, né? No próximo dia 20 de março começa aí o outono. Felizmente o verão vai se despedindo depois de tanto calor que fez aí nesses últimos meses aqui na capital, e haja também saúde para tanta mudança de temperatura. Bom, e os futuros de Porto Alegre seguem sendo decididos na tarde de hoje. Logo mais às 14 horas, tem sessão plenária onde os representantes da capital vão marcar presença. Quem dá uma palhinha do que vai acontecer na sessão de hoje é Clayton Fortunato, que chega aqui para conversar ao vivo com a gente. Clayton, bom dia. Oi, muito bom dia, Guilherme, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no TV Câmara Agora, trazendo estas informações na perspectiva de trabalho na tarde desta segunda-feira, começando a semana. Tem informação de 1h30, tá, Guilherme? Antes da sessão, aqui a gente tem uma reunião da Comissão do Plano Diretor, aqui no salão ao lado do plenário Otávio Rocha, no Salão Adel Carvalho, essa comissão presidida pelo vereador Edenir Sequim, que vai votar pareceres das emendas e subemendas do plano diretor. Então é bom a gente ficar atento, a nossa reportagem também vai cobrir e vai trazer essas informações no Jornal da Câmara. Na sequência, então, Guilherme, a partir das 14 horas, né, nós temos a sessão plenária desta segunda-feira e os trabalhos começam com uma tribuna popular. Hoje quem vai participar da tribuna é a Associação Gaúcha de Distrofia Muscular, a AGADIM. Vai trazer demandas da comunidade de pessoas com doenças raras e também dos seus cuidadores. Esta atividade
abre os trabalhos na tarde de hoje. Na sequência, nós temos como previsão na agenda também um período de comunicações em homenagem a Sukyo Mahikari, que é uma religião japonesa que se baseia na busca por harmonia e purificação espiritual. Conta com cerca de 4.000 participantes aqui em Porto Alegre. É um pedido, uma proposta da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, então, este período de comunicações. Na sequência, a expectativa também para a ordem do dia. Hoje nós temos a previsão de 14 projetos na ordem do dia. Vou trazer alguns deles aqui, Guilherme, de origem do Legislativo. O primeiro que abre os trabalhos com previsão de votação é uma proposta do vereador Marcos Felipe, do Cidadania, que institui o Cadastro Municipal de Imóveis Abandonados e dispõe também sobre medidas de intervenção e uso provisório, além de alienação destes imóveis. Nós temos também na ordem do dia projeto do vereador José Freitas, do Republicanos, que institui o Programa Municipal de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos. Na sequência, não estão nessa ordem, tá, Guilherme? Mas assim a gente pensou algumas das propostas para trazer por aqui. Temos também o projeto da vereadora Natasha Ferreira, do PT, que determina a instalação de bebedouros e de água potável, evidentemente, né, em locais de grande movimentação aqui em Porto Alegre. Bebedouros também para animais, nestes locais onde há grande concentração de pessoas, praças, parques, locais públicos. E por fim, para fechar minha participação aqui, também destaco o projeto da vereadora Vera Armando, do Progressistas, que exige certidão de antecedentes criminais nos editais, né, para seleção e contratação de voluntários que vão atuar junto com crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos aqui em Porto Alegre. Alguns dos projetos, dentre estes 14, que estão na ordem do dia de hoje. Volto ao estúdio contigo aí, Guilherme. Ok, Clayton, como sempre, segunda-feira, reservando bastante coisa, né? Semana começando sempre recheada com atividades na sessão plenária. Lembrando que às 14h, a TV Câmara começa a transmitir ao vivo tudo que for acontecer por ali no plenário Otávio Rocha, ali antes de começar todos os trabalhos por ali. Clayton, obrigado pelas suas informações. E além da sessão plenária, a Câmara está sempre cheia de atividades no restante da semana. A agenda completa de tudo o que vai acontecer aqui no Palácio Aloysio Filho nesta semana, que começou, quem nos traz é Paola Marcon. Oi, Paola, bom dia. Olá, bom dia, Guilherme. A semana começa com sessão plenária hoje, a partir das 14h, no plenário Otávio Rocha, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na terça-feira, o dia no Legislativo é dedicado às atividades das comissões permanentes. Pela parte da manhã, serão realizadas 2 reuniões a partir das 10 horas. A Cosman realiza audiência pública para apresentação por parte da Secretaria Municipal de Saúde do relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2025 e na Comissão de Finanças serão apresentadas as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025 por parte da Secretaria da Fazenda. Na parte da tarde, a partir das 2 horas, a Comissão de Educação realiza atividade externa. Os vereadores farão uma visita técnica na Escola Mário Quintana, no bairro Restinga. Ainda na terça-feira, às 19h, terá uma sessão solene para entrega de título de cidadão de Porto Alegre. E na quarta-feira, está prevista mais uma sessão ordinária no plenário Otávio Rocha, a partir das 14h. Na quinta-feira, às 19h, está prevista mais uma sessão solene de outorga da Comenda Porto do Sol. E durante toda a semana, está em cartaz a exposição Fibromialgia, a dor que não aparece, no saguão do Salão Adel Carvalho. A mostra segue até o dia 27 de fevereiro e é aberta ao público. Volto contigo aí no estúdio, Guilherme. Perfeito, Paola. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima semana para ti. E programas inéditos te aguardam aqui na nossa programação da TV Câmara nesta última semana de fevereiro. Quem chega com tudo para contar todos esses detalhes para a gente, ao vivo lá da nossa redação, é Vanessa Schmidt. Oi, Vanessa, bom dia. Olá, Gui. Bom dia para ti. Bom dia também para quem está aqui acompanhando a TV Câmara nesta segunda-feira. Olha só o que a gente está preparando para os nossos telespectadores nesta semana. Logo mais, a partir das 9h30 da noite, tem o Jornal da Câmara com Clayton Fortunato e nessa edição ele conversa com o vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o CDL, para falar sobre o Liquida Porto Alegre, que vai movimentar a capital, o nosso comércio aqui até o dia 28.
Vale lembrar que o Jornal da Câmara tem outras edições também nas quartas e nas sextas-feiras, sempre a partir das 9h30 da noite. Já na terça-feira, a partir das 8 horas da noite, tem a estreia da Paola Marcon no TV Câmara Entrevista. E nessa semana ela conversa com especialistas sobre saúde cardiovascular para fazer um alerta sobre o infarto em mulheres jovens. Na quarta-feira tem a Carol Cardoso no Trajetórias e nessa edição ela conversa com o mestre-sala Zé Cartola para encerrar a série alusiva ao Carnaval aqui no Trajetórias. E na sexta-feira, ao vivo, a partir das 3 da tarde, tem o Acontece em Porto Alegre com o Clayton Fortunato, sempre com reportagens especiais, entradas ao vivo, para te mostrar tudo o que está acontecendo aqui na capital dos gaúchos. Claro que esses são só os destaques, porque a gente vai seguir trabalhando para levar para você que está aí do outro lado da telinha tudo o que está acontecendo aqui no Legislativo e também em Porto Alegre. Gui, aproveito também para me despedir, porque essa semana também vou entrar de férias, vou descansar um pouquinho, mas fica tranquilo porque a Paola vai estar me substituindo a partir da semana que vem, então vocês vão ficar muito bem acompanhados. Era isso, uma ótima semana de trabalho pra gente, até a próxima! Tá aí, Vanessa, bom descanso até mês que vem. Aí, Vanessa que vai sair de férias aí para tirar o descanso dos justos depois de um longo ano de trabalho. E tudo que for necessário de utilidade pública para o cidadão também passa por aqui. A capital é grande e sempre cheia de serviços para a população. Quem chega agora para nos contar tudo isso é Caroline Cardoso. Carol, bom dia. Bom, Guilherme, a emergência do Hospital da Criança Conceição está com atendimento restrito parcialmente para a limpeza dos dutos de ar-condicionado. A medida vale até o dia 26 de fevereiro. Durante esse período, serão atendidos somente casos de urgência e emergência. E atenção, motoristas! Começou no último dia 18 a aplicação da última camada asfáltica da Avenida Edgar Pires de Castro, bairro Ípica, zona sul da capital. Durante o período de obras, o trânsito ficará em meia pista. O trecho compreende 700 metros entre a Avenida Juca Batista e a Estrada Gedeon Leite. Já está disponível a guia para a primeira parcela do IPTU 2026. O documento pode ser acessado no site prefeitura.poa.br/IPTU. O imposto pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Mas fique atento, o primeiro pagamento deve ser feito até o dia 9 de março. Após essa data, o contribuinte perde o direito ao parcelamento sem juros. Eu volto contigo aí no estúdio. Perfeito, Carol, muito obrigado pelas informações. Ótima semana para ti. E quem Vamos nessa aqui. E quem pensa que o carnaval já passou está muito enganado. Só se for no calendário mesmo, pois aqui em Porto Alegre ele segue a todo vapor. No último fim de semana ocorreram os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso, também conhecido como Grupo Bronze. O festejo aconteceu na esplanada da Restinga, na zona sul da capital. 6 escolas de samba desfilaram na Avenida João Antônio da Silveira, em meio a uma multidão que acompanhou tudo de perto e eu, inclusive, estava lá de olho em tudo que aconteceu. Teve gente que levou até cadeira de praia para ficar bem acomodado por lá. Cada agremiação teve 1 hora para apresentar o enredo e o trabalho de um ano inteiro junto à comunidade. A escola de samba campeã vai ser conhecida na terça-feira da semana que vem, quando ocorre a apuração junto dos demais grupos. Quem vencer sobe para o Grupo Prata em 2027 e desfila no Porto Seco. Lembrando que sexta e sábado ocorrem os desfiles dos grupos Prata e Ouro no Sambódromo da capital. Todos os detalhes de como você vai conferir tudo isso vai ser no Acontece em Porto Alegre na sexta-feira, que a gente vai te trazer tudo aí da cobertura completa de como é que vai funcionar lá no Porto Seco. E a Avenida Ipiranga, uma das mais importantes da cidade que liga a Zona Leste com a Zona Centro-Sul, possui uma estrutura marcante e que dá a identidade da via, o Arroio Dilúvio. O córrego que nasce em Viamão muitas vezes parece abandonado, mas um projeto que deve chegar aqui na Câmara Municipal busca revitalizar toda a extensão do arroio e tratar o esgoto que é despejado ali. 12 quilômetros de extensão, décadas de poluição e um desafio que agora ganha cifras bilionárias. O projeto Regenera Dilúvio chega com a promessa de transformar a espinha dorsal de Porto Alegre.
É um projeto de regeneração urbana que ele visa fazer o melhor aproveitamento de uma região que já tem uma infraestrutura existente, porém tem alguns problemas, né, que precisam ser resolvidos. Problemas históricos como a poluição do arroio dilúvio e mesmo a desconexão desse recurso hídrico com a população. A gente quer aproximar a população desse curso d'água. O saneamento é um dos maiores desafios. Das 367 tubulações mapeadas, 154 despejam esgoto puro direto no arroio dilúvio. Mas a parte estética também ganha prioridade, já que é necessário atrair a atenção de investidores para uma obra avaliada em mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Olhando assim bem de pertinho entre o cheiro forte do esgoto e o lixo espalhado por todos os cantos, fica difícil imaginar que este canteiro central possa se transformar em um parque. Mas é exatamente isso que promete o projeto Regenera Dilúvio, uma transformação visual e ambiental. Só que o desafio aqui é convencer a cidade de que o desenvolvimento imobiliário, com a construção de prédios mais altos no entorno, é o preço a se pagar por ter o arroio mais importante da cidade finalmente limpo. Então, como é que funciona esse programa? A gente permite o maior adensamento urbano nessa região para que, com a venda desses recursos adicionais de construção, ou seja, as pessoas vão poder construir um pouquinho a mais do que seria o previsto, para que esses recursos eles comecem a financiar a regeneração e a despoluição do dilúvio, com a criação de um parque linear, com melhorias na mobilidade urbana, melhorias na parte ambiental, com arborização, soluções baseadas na natureza e uma série de melhorias mesmo em todo este perímetro que a gente estudou. Então, o investimento inicial vai ser do poder público com a argumentação de atrair o investidor privado, né? E aí a gente questiona como seria a sustentabilidade econômica desse projeto, que vai ter, sim, um aporte financeiro do poder público bem alto, como que está sendo prevista, porque a gente tem uma população diminuindo em Porto Alegre, temos muitos imóveis vazios, novos imóveis que estão sendo construídos a todo momento, e ali a previsão é que haja, né, uma verticalização. Então, quem de fato vai demandar, vai comprar, adquirir imóveis ali, e até que ponto isso vai se sustentar ao longo do tempo para que essa operação não fique ali abandonada, as obras no meio do caminho, né? O plano também exige fôlego social. Cerca de 400 famílias em áreas de risco devem ser reassentadas. Apesar de considerar necessário, as prioridades dos projetos estão sendo questionadas pela presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. O início da obra, né, o início do projeto, na verdade, vai ser ali na Foz, onde o arroio encontra o Guaíba, que é, de fato, uma grande vitrine para o investidor imobiliário, para o investimento privado. E aí tem muitas críticas que a gente vem ouvindo em relação à nascente, que não está havendo a preocupação, de fato, com aquele local. Isso acaba trazendo essa impressão de que não existe, de fato, uma preocupação ambiental tão profunda com o que vai ser feito ali no arroio, né? A gente começa, então, a trabalhar numa parte que é mais próxima da Foz, é onde tem uma carga poluidora muito maior ali no dilúvio, porque é uma área muito adensada, e também a gente começa a fazer a conexão com a orla, então ali é um parque linear que vai ser construído, e ao mesmo tempo a despoluição do arroio dilúvio. Como é que a gente faz isso, né? A gente faz com a implementação de um coletor de tempo seco, ou seja, a gente vai captar esse esgoto que está caindo no dilúvio e vai fazer com que ele vá para tratamento antes de chegar no dilúvio. Então ele é tratado e aí ele retorna para o Guaíba como um esgoto local normal faria o seu percurso. Passada a etapa das consultas públicas, a Prefeitura agora processa as sugestões para aperfeiçoar o projeto que será encaminhado à Câmara Municipal e ser apreciado pelos parlamentares. A previsão é iniciar as obras em 2028, na parte 1, próximo à Orla do Guaíba. O que está em jogo é o modelo que Porto Alegre deseja para as próximas décadas. O desafio está lançado: regenerar o dilúvio e transformar o arroio no maior espaço de convivência da nossa cidade. A gente só espera assim, que a população ela tenha um pouquinho dessa paciência, né? Foram
muitos anos de angústia com um recurso tão nobre, totalmente poluído, e essa é a vez que a gente enxerga que sim, vai sair do papel, mas a gente tem que cumprir todos os passos para que seja uma entrega robusta e concreta para Porto Alegre. A gente tem uma relação já histórica com aquele local, então obviamente quando a gente vê a proposta bonita daquilo assim, totalmente requalificado, chama atenção, né? Mas aí todos os poréns, as letrinhas pequenas que vêm ali junto é que chamam a atenção. Prestes a completar um ano de atividades, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Alegre, que foi criada a partir da transição da antiga FASC, já possui resultados de trabalho realizados em 2025. Alguns deles eu trago para vocês. Os 23 centros de referência de assistência social realizaram mais de 83 mil atendimentos. 1.009 pessoas superaram a condição de rua através dos centros POP e 450 vagas de auxílio moradia foram criadas, além de outras ações promovidas durante o ano passado. Para a gente entender um pouco mais deste órgão tão importante, Projetar 2026, está aqui comigo no estúdio o titular da pasta, secretário de Assistência Social de Porto Alegre, Matheus Xavier. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade aí em estar aqui conversando com a gente sabe que é muita atividade sempre que o senhor está aí realizando. Gostaria de começar com o senhor, o que o senhor elenca, assim, dos principais feitos dessa nova secretaria, que antes era uma fundação e agora está aí assumindo como secretaria. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que assistem à TV Câmara, uma alegria estar contigo falando sobre esse um ano de muito trabalho e muitos avanços na Secretaria de Assistência Social, que foi criada a partir da extinção da antiga FASC, né? Mas que foi um processo de transição fundamental para que a assistência social de Porto Alegre, que é uma pauta fundamental, que faz mais de 200 mil atendimentos por mês na nossa cidade, pudesse ter ampliação de recursos, ampliação de serviços para a população que mais precisa da nossa cidade, né? E como tu bem falaste na abertura, um dos principais pontos quando a gente assumiu como secretário de Assistência Social no início do ano, a pedido do prefeito, foi priorizar a questão da política para o enfrentamento à população de situação de rua, para a gente conseguir fazer com que o maior número de pessoas que está em situação de rua hoje conseguissem superar essa situação. E a partir daí, nós tivemos grandes avanços, nós mais do que dobramos as nossas vagas de acolhimento na nossa cidade, nós conseguimos sair de 86 para mais de 450 auxílios moradias e hoje são mais de 300 pessoas que estavam nas calçadas de Porto Alegre e hoje estão domiciliadas, com um local adequado, digno, para elas morarem, né? Então nós viemos ampliando muito essa rede de serviços também para a população de rua, seguimos com esse desafio de fazer essa política cada vez mais acolhedora, mais digna para essas pessoas, implementamos também o nosso auxílio viagem, que onde mais de 300 pessoas também conseguiram voltar para o seu vínculo familiar, para a sua cidade de origem e retomar sua dignidade e sua autonomia de vida, que é o que a gente espera, né? Porque a gente sempre comenta que estar em situação de rua é extremamente desumano e perigoso. Então, por isso que a gente tem que estar fazendo políticas para enfrentar essa situação e conseguir fazer com que essas pessoas superem a situação de rua, principalmente em Porto Alegre, onde nós temos 80% dessa população que são homens com idade economicamente ativa. Então, pessoas que, se a gente conseguir recuperar, vão estar ajudando também no desenvolvimento da nossa cidade, vão estar retomando sua dignidade, vão estar retomando sua autonomia e, principalmente, a sua vida de forma organizada, né? Então, por isso que a gente tem que estar fazendo políticas de enfrentamento para essa situação. Além da questão da situação de rua, nós tivemos também grandes avanços na parte que a gente diz da prevenção, né? Que é da proteção básica, que nós na assistência social dividimos as políticas públicas em proteção especial, quando já existe algum rompimento de vínculo familiar, ou alguma situação como é a questão da situação de rua, e existe a parte da proteção básica, que é os nossos CRAS, que fazem um atendimento já das pessoas domiciliadas que ainda têm algum tipo de vínculo familiar, mas que estão com alguma situação de vulnerabilidade. Nesses serviços, nós temos o nosso serviço de convivência de crianças e adolescentes, nós temos o nosso serviço de convivência de idosos também vulneráveis, e tivemos também, nesse primeiro ano de secretaria, avanços nessas políticas. Na questão do serviço de convivência, de forma pioneira, em parceria com o MUI e com o CMDK, que é o nosso Conselho de Criança e Adolescente e nosso Conselho de Idoso, nós conseguimos recursos que ampliaram os per capita, o valor per capita de cada
serviços de convivência de crianças que tinham um valor e que era uma demanda das entidades que fazem esse serviço, que prestam serviço, para que fosse reajustado. Então, além do reajuste anual, nós tivemos mais 15%, algo que não acontecia nos últimos 8 anos de reajuste no per capita do serviço de convivência. O que significa esse per capita do serviço de convivência e esse recurso a mais? É a qualidade no serviço, é a criança melhor acolhida, melhor atendida nos nossos equipamentos e melhor estrutura dessas instituições para atender e acolher aquelas crianças que estão em vulnerabilidade social, aquelas que muitas vezes a prefeitura não consegue chegar de forma direta. A gente faz essa parceria com as entidades que estão lá na ponta, lá na comunidade, no espaço mais difícil de acessar às vezes, tem uma entidade que faz um serviço de qualidade e que ajuda essas crianças da região. Então, ampliar o recurso para essas entidades, para esse atendimento é fundamental para que as crianças que mais precisam sejam atendidas. Além disso, o último ponto que é importantíssimo também, porque eu brinco que é o xodó da nossa secretaria também, que é a política do idoso. Nós conseguimos ampliar nossas vagas nos serviços de convivência de idoso. A gente saiu de 1.400 para agora mais de 1.700 vagas para poder acolher cada vez mais os nossos idosos que tantos fizeram pela nossa cidade. Agora a gente precisa fazer por eles também, dar um serviço digno, incluir eles nas atividades da cidade e dar essa periodicidade de convivência, porque envelhecer de forma saudável é fundamental para que a gente tenha menos pessoas nos hospitais, menos pessoas acamadas, né, menos idosos acamados, e isso acontece com a prevenção, com a convivência, é isso que a gente tem fortalecido. Secretário, o senhor citou a questão do auxílio viagem para pessoas em situação de rua, que, né, infelizmente é um número muito grande aqui em Porto Alegre. Como é que funciona esse projeto? Como é que funciona essa iniciativa? Como é que eles podem buscar vocês ou algum morador de Porto Alegre que veja uma pessoa nessa situação, que de repente tem um familiar em uma outra cidade? Vocês conseguem encaminhar essa pessoa para a cidade dela, sendo aqui no estado ou pode ser fora do estado? Como é que funciona? Guilherme, importantíssima a tua pergunta para a gente conseguir ajuda também da população de Porto Alegre, porque nesse serviço de ampliação que nós fizemos nestes últimos anos, o que tem de demanda, que existia demanda reprimida, faltava de vagas e de retaguarda nas políticas da população de rua, hoje não existe. Hoje, para quem quer um acolhimento, a gente consegue o acolhimento. Para quem quer voltar para casa, a gente consegue encaminhar para casa. E esse serviço de auxílio viagem é justamente nesse objetivo. Nós temos em torno de 30% da população que está em situação de rua de Porto Alegre que não é daqui. E que muitas vezes acaba por ser Porto Alegre um espaço de transição para os frigoríficos no interior, para as lavouras no interior. Muitas vezes a pessoa que faz o trabalho lá vem para Porto Alegre para voltar para a sua cidade e acaba por alguma desorganização ficando por aqui. Então, para essa população que não é de Porto Alegre e quer voltar, a gente tem um auxílio viagem que a gente consegue comprar passagem no dia para a pessoa. Então, se a pessoa, a gente sabe que nós, na nossa cidade, no bairro, eu conheço as pessoas que estão em situação de rua do meu bairro, às vezes pelo nome, né, a gente conseguir incentivar elas a procurar os equipamentos de assistência social e que se elas quiserem voltar para o seu vínculo familiar, para a sua cidade, a gente consegue comprar essa passagem na hora para eles. Então, a população que conhece e que tem algum vínculo com uma pessoa que sabe que ela quer voltar e retornar, a gente consegue fazer esse encaminhamento. E é importante deixar muito claro que esses encaminhamentos para a cidade de origem é sempre com o consentimento da pessoa, com a escolha da pessoa. A gente faz a abordagem com ela, leva para o nosso centro POP ou para algum equipamento de acolhimento nosso e a partir dali faz um contato com o vínculo familiar que ela tem, faz um contato com a cidade de origem para que seja encaminhado não de forma desorganizada, que ela chegue lá e seja assistida por alguém, seja acolhida por alguém e consiga retomar sua vida. Muito importante. O que o senhor elenca, assim, que sejam no momento ainda as principais necessidades que as pessoas têm que buscam assistência social do município? Tu diz da questão da situação de rua ou geral? No geral, assim. No geral, a gente vê muito hoje a questão a principal demanda que nós temos na assistência social hoje é a busca pelos benefícios. A gente tem hoje tem acontecido, em função do governo federal também fazer um critério mais rigoroso para o Bolsa Família, muitas pessoas estão sendo desligadas dos seus benefícios e aí tem que voltar ao CRAS, principalmente nesse último ano, para fazer os encaminhamentos, atualizar o seu cadastro único, né, que é atualizado de 2 em 2 anos. E a partir daí, a principal demanda que nós temos hoje na cidade é o cadastro único. E é fundamental que as pessoas saibam também que nós temos 15 pontos descentralizados. Além dos nossos CRAS, dos 23 CRAS que nós temos na cidade, nós temos outros 15 pontos na cidade que são descentralizados, que as pessoas que precisam atualizar o cadastro único conseguem acessar no dia também essa atualização, que é fundamental para todas aquelas que precisam acessar algum tipo de benefício, seja o LOA, seja o BPC, seja a questão do Bolsa Família também.
tudo passa pelo cadastro único. Então, eles têm diversos pontos na cidade para poder acessar esse serviço. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui até para esclarecer uma dúvida que eu acredito que muita gente que esteja nos assistindo tenha. O senhor citou os CRAS. A gente tem na cidade os CRAS e os CAPs. Qual a diferença dos serviços oferecidos por cada um deles? Nós temos os CRAS, que são os Serviços de Referência de Assistência Social. É a porta de entrada nossa da assistência social, é o CRAS. E aí, depois da proteção especial, quando tem algum tipo de perda de vínculo da família ou alguma situação mais especial, vamos dizer assim, tem os nossos CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado. A partir dali, são os 2 pontos da assistência social que fazem o atendimento para a população de Porto Alegre. Os CAPs, eles são da saúde e são da parte da referência de atendimento de álcool e drogas ou de referência também de saúde mental. Então, são serviços que se complementam, na verdade, né? Tanto para a questão da situação de rua como para a população como um todo. A nossa rede de juntos da assistência social com a saúde faz essa conexão daquelas pessoas que entram pelo CRAS, que precisam de saúde mental, fazem encaminhamento para o CAPS. As pessoas que estão no CAPS e que têm alguma questão de vulnerabilidade social, o CAPS faz essa relação com a rede da assistência social para encaminhar para algum tipo de acesso, né? Muitas vezes tem pela porta de entrada do CRAS também, que é a nossa porta de entrada da assistência social, as crianças em vulnerabilidade. Muitas vezes são verificados pelos conselhos tutelares ou pelas próprias equipes que fazem o atendimento geral na unidade de saúde ou em algum outro local, que existe uma criança em vulnerabilidade que precisa de ter um atendimento no nosso serviço de convivência. É encaminhado pelo CRAS e a partir dali é encaminhado para o nosso serviço de convivência. Então, a nossa porta de entrada de todos os serviços da assistência social para a questão da proteção básica, que é onde a pessoa está domiciliada e tem alguma vulnerabilidade, é pelo CRAS. Aí pelo CREAS vem a questão da situação de rua ou quando tem algum rompimento de vínculo familiar. Explicadinho. Então agora não resta mais dúvidas de o que cada serviço acaba oferecendo. O que o senhor destaca, secretário, que está se tirando de lição desse 1 ano de atividade dessa secretaria nova? A gente tem visto nesse 1 ano que a questão da assistência social é fundamental e a gente conversa muito com os conselhos também da nossa cidade, conversa com o nosso Conselho Municipal de Assistência Social também, que a gente precisa fazer com que o governo do estado e o governo federal também vejam a assistência social como uma política de referência e uma política que é fundamental para todas as cidades. Porque hoje em Porto Alegre, de R$100 que é investido na assistência social, 93 é só do município. Cofinanciados com o governo federal ou estadual é só 7% do orçamento. O governo do estado tem ampliado parcerias conosco, a gente tem aderido a diversos serviços e a diversos programas do governo federal, estadual, mas principalmente o governo federal é onde está o dinheiro. Lá em Brasília, o cofinanciamento é muito baixo. Então, para a gente consiga acessar e ampliar os serviços e atender mais pessoas, porque a assistência social, a educação e a saúde, eu digo, atende quem mais precisa. É a política pública que é fundamental para quem mais precisa. Na minha visão de Estado, o Estado tem que deixar quem tem tem acesso a serviços, tem a possibilidade de seguir sua vida, o Estado só não pode atrapalhar. Mas o Estado tem que atuar e tem que dar uma equidade de oportunidade para aquelas pessoas que têm a vulnerabilidade, que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso no início da vida e conseguir fazer com que essa equidade de oportunidade aconteça para que a gente possa pensar na qualidade de vida das pessoas em Porto Alegre. Foi rapidinho, mas a gente já está quase encerrando, mas antes tem uma última perguntinha para o senhor. Quais os planos da Secretaria para este ano de 2026, que a gente já está para o finalzinho de fevereiro, mas o ano ainda está só começando, então tem muita coisa ainda pela frente. Exatamente, a gente já tem trabalhado muito para conseguir fazer uma nova operação inverno, que agora começa a partir de maio também, de forma exitosa, como foi a nossa de 2025, ampliando serviços. Nós temos focado muito agora nossos projetos junto com a Secretaria de Saúde para a questão da saúde mental e de álcool e drogas. Nós tivemos a superação de 1.009 pessoas em situação de rua o ano passado, mas nós temos visto que as pessoas que continuam nas ruas e que têm uma dificuldade de acessar os nossos equipamentos e aceitar o acolhimento são aquelas pessoas que têm problema com álcool e drogas. Então, nós temos focado muito em fazer essa parceria com a saúde para a gente conseguir recuperar essas pessoas que têm problema de álcool e drogas para que elas consigam fazer um tratamento nessa área e a partir daí conseguirem aceitar um acolhimento para nossos abrigos e nossas casas de passagem. Na questão da proteção básica das crianças e adolescentes, nós temos buscado fazer
a ampliação do nosso serviço de convivência, para que a gente consiga fazer com que mais crianças, hoje são 9.500 crianças que são atendidas no nosso serviço de convivência, e nós temos visto que tem muita demanda nas comunidades, nas regiões que têm pedido mais vagas. Então a gente tem buscado fazer essa ampliação, um reordenamento das vagas que nós temos hoje na nossa cidade, para que a gente consiga atender aquelas regiões que estão com maior demanda e que precisam desse serviço. Então, nosso desafio esse ano é conseguir reorganizar a questão da criança e adolescente e principalmente focar na questão da saúde mental da situação de rua. Pois é, essa questão da Operação Inverno, a gente sempre vê que há uma preocupação muito grande, né? Porque a população de rua de Porto Alegre é uma quantidade infelizmente grande, mas sempre a gente observa que a Secretaria, a extinta FASC, sempre se preocuparam muito com essa questão de ter os abrigos, os albergues, né, dos quais o município tem propriedade ou algum tipo de convênio, mas quando extrapola esse número também tem outras parcerias com ginásios que a gente observa também que são abertos para acolher essa população. Né? Exatamente. Nós todos os anos fazemos essa Operação Inverno e ampliamos de forma pontual essas vagas também no inverno. A gente, além da Operação Inverno do ano passado, a gente fez a ampliação da nossa retaguarda e dos nossos acolhimentos de forma fixa. Então, nós mais que dobramos nossos acolhimentos de um ano para cá. Na Operação Inverno a gente vai também aumentar essas vagas, porque no inverno, principalmente, estar em situação de rua é desumano e é perigoso, e no inverno é muito mais. Então a gente busca sempre fazer uma ampliação dessa retaguarda para com que mais pessoas consigam acessar esses equipamentos. Mas a gente pede também a ajuda da população, é importante que todos nos ajudem nessa missão de que convencer essas pessoas a acessar os nossos equipamentos e sair das ruas para buscar um acolhimento. Hoje, dentro da demanda que nós temos vagas para quem quer ser acolhido. E se precisar, o prefeito Sebastião Melo já deu como prioridade essa questão de ampliar as vagas para caso seja necessário, tiver demanda reprimida, a gente aumentar as vagas. O que a gente não quer é que as pessoas fiquem na rua de forma desumana e correndo risco. A gente quer que as pessoas sejam acolhidas e a prefeitura tenha estimulado e investido nisso para acolher essa população. Perfeito. Secretário Matheus Xavier, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Desejo um bom ano de trabalho para o senhor, um bom ano para toda a equipe da Secretaria e parabéns por esse feito de um ano de atividades. Tudo de bom para vocês. Eu agradeço o convite, sempre à disposição para falar sobre essa política tão importante que é a questão da assistência social. Perfeito. O secretário Matheus também está sempre aqui na Câmara quando tem votações importantes aqui, está sempre acompanhando, tirando dúvida dos parlamentares aí que possam surgir nos períodos de votações. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Guilherme. Bom, gente, hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode sintonizar a TV Câmara através dos canais 11.3 da TV aberta digital, 16 da NET. No site da Câmara você acompanha todas as notícias completas de tudo que está acontecendo por aqui. E no nosso canal no YouTube você pode também ficar por dentro da nossa programação e rever este e outros programas quantas vezes quiser. Nós voltamos na próxima segunda-feira, já no mês de março, sempre ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Boa semana. Tchau, tchau.